Oi, gente, vocês estão bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema que mexe com muita coisa. Com o corpo, com a cabeça, com a culpa e com a coragem. Prazer feminino. Porque ensinaram a gente a temer. Encheram a gente de medo da gravidez, do julgamento, da rejeição. Disseram para fechar as pernas, baixar o vestido, não provocar demais. Mas ninguém disse que o prazer também era nosso. Ninguém perguntou o que a gente queria sentir. Vamos falar de desejo, de toque, de vergonha, de fantasia e de escolhas. Porque prazer também é leveza. E para isso, eu convidei uma mulher que entende do assunto. Não só na teoria, mas na escuta e no cuidado. Uma sexóloga para responder o que a gente sempre teve vontade de perguntar. Esse episódio é para quem gosta, para quem goza, para quem não goza, para quem finge e para quem quer parar de fingir. Porque prazer não é luxo, muito menos vulgaridade. Prazer é direito. Então entra, tamo em casa. Oi, gente, a gente tá mais uma gravação do que esse novinho do podcast. E hoje a gente vai falar de um tema que pode ser considerado tabu, mas é extremamente necessário. É um tema que para mim é muito sério, apesar das pessoas às vezes diminuírem esse tema quando se fala de prazer feminino. A gente vai falar de sexo e prazer feminino. E para conversar comigo, eu trouxe hoje aqui uma psicóloga, sexóloga e um monte de outras coisas. Josi, eu vou chamar de Josi, gente. E ela vai se apresentar, mas antes eu queria te agradecer. Agradecer você ter aceito de imediato o convite. E parabenizar pelo seu trabalho, porque eu acho extremamente importante todos os temas que você trabalha. Então, por favor, Josi, apresente-se. Ei, pessoal, boa noite. Meu nome é Josiane Cirino. Como ela mesma falou, eu sou psicóloga, sexóloga e um monte de outras coisas. E eu quero te agradecer pela oportunidade de estar mostrando o meu trabalho e poder contribuir também na vida de outras mulheres com essas informações que a gente vai trazer aqui. Esse bate-papo descontraído. Muito obrigada pelo convite e principalmente pela confiança, né, nega? Eu confio. E não é em qualquer uma que eu confio. Exatamente. Então vamos lá, Josi. Josi, esse tema, por si só, quando a gente fala de sexo, quando mulheres falam de sexo, parece uma coisa assim, monstruosa, né? Eu acho até, inclusive a gente fala idade aqui. Quantos anos você tem, Josi, antes de começar? Por enquanto, 42 anos. E eu tenho 46. E eu acho que o pessoal da nossa geração tem uma certa dificuldade em falar sobre sexo. Acho que as meninas mais novas, elas têm mais facilidade em lidar com esse assunto. Mas a gente vai falar de prazer feminino. E pra gente falar de prazer feminino, eu vou fazer uma pergunta que parece muito óbvia, mas no decorrer do episódio a gente vai entender que não é. E é o seguinte, quando a gente fala de prazer feminino, a gente está falando de quê? O prazer feminino, ele é uma experiência psicocorporal. O que seria isso? Ela vai para além do corpo. Ela envolve emoções, o psicológico, também o toque, envolve várias questões, não só a parte do orgasmo. Então, é algo psicocorporal. E para a mulher, ela é muito mais complexa, porque a mulher tem essa questão emocional, tem essa questão mesmo psicológica que envolve antes dela ter esse prazer para com o homem ou com qualquer outro parceiro. Então você está dizendo que o estado emocional, se eu estiver errada, você fica à vontade em me interromper e falar, Preta, você está totalmente errada. O estado emocional interfere nesse prazer feminino. Muito. Principalmente nas mulheres. O homem é muito visual. A mulher, ela é muito emocional e envolve também a parte dela psicológica. Vai para além do toque. Então, o homem, ele consegue ter mais prazer, às vezes, só de olhar. A mulher, não. O homem tem que envolver ela emocionalmente, psicologicamente, para que ela provavelmente consiga chegar no orgasmo. Então, assim, vai para além do visual, vai para além do toque. Porque às vezes o homem vai tocar a mulher, mas ele não conseguiu tocá-la emocionalmente, psicologicamente, então não vai rolar. Entendi. E você, enquanto sexóloga, me fala para mim, antes da gente continuar aqui, eu fiz um roteirozinho para a gente poder direcionar. Fala pra mim, como que é a atuação de uma sexóloga? O que faz uma sexóloga? Você atende seus pacientes, porque a Josi, gente, também é psicóloga. E também é um monte de outras coisas que depois eu vou pedir pra ela discorrer. E a gente vai estar colocando o arroba dela, os contatos dela.
Fala pra mim como é que é a atuação de uma sexóloga. Você atende mulheres exclusivamente? Não, eu Fala atendo... um pouquinho pra mim do seu trabalho como sexóloga. Eu atendo tanto homens quanto mulheres. Normalmente, quando eles vêm buscar essa ajuda profissional, é porque tem alguma demanda relacionada. Vou nos homens primeiro. Problema de ereção, problema de ejaculação. As mulheres, a maior demanda é baixa libido. Então, normalmente, essas questões que eles trazem pra gente está relacionado ao emocional e psicológico. Então, a gente auxilia o paciente nessas questões psicológicas, emocionais, que afetam a relação sexual. É uma das coisas, o que me fez até estar, no caso, sexóloga, foi o transtorno de ansiedade, porque eu sou especialista em ansiedade e pânico. E eu entendi que muitos desses meus pacientes, eles tinham essa dificuldade, ou ejaculavam rápido demais, ou tinha a questão de não conseguir ter a ereção por conta da ansiedade. Broxava. Exatamente. Aí a gente fala é isso aí. assim aqui. Não subia o menino. E aí o que acontecia? Eu juntei o útil ao agradável. Já era especialista em transtornos ansiosos e pânico. Por que não estudar algo para além disso? E nas questões das mulheres, normalmente, a maior demanda é a baixa libido. Entendi. Normalmente é isso. E por incrível que pareça, eu achei que a procura no consultório seria a maior de mulheres. Mas são mais de homem? Os homens. Sério? Os homens, eles vêm com tudo. Será que é porque as mulheres, elas têm, até tem a ver com a segunda pergunta. As mulheres têm, será que é porque as mulheres têm mais dificuldade de falar sobre isso? Porque historicamente é mais... vou falar dificuldade, que me fugiu a palavra. Mas parece que quando a gente fala sobre sexo, parece que a gente está cometendo um crime. Exatamente. Nossa, como é que você fala de sexo assim? Como é que você fala de vibrador? Como é que você fala de outras Vou te dar um coisas? exemplo. Quando eu comecei a falar de sexo na internet, eu sou cristã. E aí, quando eu comecei a falar sobre sexo oral, masturbação, as minhas amigas foram todas saindo do meu perfil. Eu não entendia nada. O que tá acontecendo? Sério? Exatamente. Aí eu não entendia nada. Eu falei, meu Deus, vou ter que parar. E, inclusive, parei de falar de sexo na época do meu perfil. E aí foquei só na parte de ansiedade e neuropsicologia. Por quê? Muita gente foi saindo, principalmente mulheres. Porque na cabeça delas aquilo era errado. Quando eu falo eu sou sexóloga, como assim sexóloga? O povo fica assustado. Então, quando a gente fala de sexo na internet, tem também até falta de respeito vindo dos homens. Porque aí eles acham que é bagunça. Distorcem. Acham que eu vou ensinar eles a comer mulher, entendeu? Mas não é isso. Eu trabalho a parte psicológica, emocional e mudanças de comportamento. Mas sem esse tabu mesmo da mulher falar sobre sexo. É visto como puta, safada, coisa do tipo, entende? Vulgaridade. Depravada. Exatamente. A sociedade julga. E eu até fiz uma pesquisa, depois a gente vai falar sobre isso. Depois eu chego na pesquisa e eu fiquei bem assustada com alguns resultados da pesquisa. E a mulher, ela... Acredito que você já tenha até entrado nesse assunto, né? As mulheres que te procuram, você já disse que os homens te procuram mais do que mulheres para falar sobre sexo. Mas aquelas que te procuram para falar de sexo, elas te procuram de maneira mais acanhada ou elas têm... Tipo, não consigo normalmente, chegar ao orgasmo, rasgado. Normalmente falam que não sentem prazer pelo parceiro. Ou coisa do tipo. Tem muita mulher casada? Muita mulher casada, mas tem meninas novas também, Sério? solteiras, que não sentem, não é que não sentem atração, mas não conseguem a lubrificação. Entendi. Aí a gente precisa entender o que aconteceu, né? Se tem algum histórico ou de abuso, ou algum trauma mesmo, mas as mulheres, elas falam pouco, mas eu consigo extrair muita coisa delas. Entendi, mas você tem toda a técnica, né? Na maioria das mulheres, é quesito mesmo de baixa libido, ou não consegue mesmo sentir prazer, às vezes, pelo outro. Só os homens, que é questão de ereção mesmo, não sobe. Acho que os homens, eles têm a preocupação de... Eu acho que os homens, eles talvez te procurem bastante, porque eu acho que eles pensam assim, nossa, se eu não conseguir ereção, eu não sou mais homem, eu capuo a minha vida. E pro homem é mais fácil ele falar com a mulher do que um outro homem. Um outro homem, né? Porque eu acho que ele tem medo do julgamento. E o homem, ele já chega mais... A mulher chega acanhada, mas o homem chega mais. Mais acanhado. Mas na hora também que eles começam a falar, ninguém segura. Tipo,
Eu tenho que É isso conseguir aí. ereção de É qualquer isso aí. maneira. E, senão não, eu e consigo. quando conseguem ter resultado, Josi, consegui fazer tal coisa. Eles já avisam. O quê? Ih, animadíssimos. Sério? Animadíssimos. As mulheres contam. Olha, Josi, consegui, procurei meu parceiro, consegui sentir prazer com ele, mas elas são mais acanhadas. Os homens já ficam explosivos. Soltos, né? Muito mais que as mulheres. Eu acho que é porque a sociedade, ela julga mais as mulheres em tudo, em Sim, todos, sim. né? Em todas as No situações. quesito sexo E piorou. no sexo, então... Errado, não pode. Mulher não fala de sexo. E às vezes as mulheres fazem exatamente a mesma coisa que os homens. Exatamente, igual. Porque mulher é terrível. É? Aham. Aí depois me conta. Deixa eu falar nomes não. Porque aí eu falo o nome aqui, depois ele tem que ficar... Pesquisando. Não, o diretor fica... Cortar isso aqui. Eu peço pra ele cortar, ele fica brigando comigo. E o sexo casual? Vamos lá. Vamos entrar em sexo casual. Eu acredito muito que os homens tenham mais facilidade para lidar com o sexo casual. Se eu estiver errada, você vai me falar. Menina, eu também achava. Não é assim? O número de mulher que curte o casual. Sério? Mas é muita mulher. Muita. Sério? Você já fez alguma análise na questão de idade, de geração? Não, porque eu atendo da faixa etária normalmente de 30 a 59 anos. Entendi. Mas tem muita mulher que gosta de casual. E hoje no consultório, eu percebo que os homens, eles são muito mais emocionais que as mulheres. Sério? Muito sério. Não A gente acredito. vê aqueles homens que são... Todos bombom. E a mulherada nem aí. Só vai lá, quer ali. Exatamente. Sério? Muita mulher que curte casual. E o que eu falo para minhas pacientes é o seguinte: quer o casual? Sustenta. Porque o casual pode ser que você venha gostar do cara ou de quem que você se relacionar. E se você não souber separar isso, você sofre. O que é sustenta? Sustenta. O que é sustentar o seu BO? Você fez uma escolha, ok? A gente não falou que as mulheres... disso. O que a gente falou? Que as mulheres é mais emocional, psicológico, antes Sim. de que ela venha sentir atração pelo homem. Ou Vamos seja, lá. fez o casual, não fica não fica com a consciência pesada. não fica depois. emocionada, não. Aham. Se ficar Nem emocionada, apaixonadinha. quero ir pro casual. Esse homem que eu vou sair, essa pessoa que eu escolhi, ela também quer o casual? Ah, ela quer, ok. Mas vamos dizer que você curtiu, você gostou muito. E aí você fica apaixonadinha, emocionadinha, que não tem nada de errado. E aí, às vezes, a pessoa não quer, é só o casual. Então você tem que sustentar a sua escolha. Então, assim, casual ou não, sustenta. Entendi. Porque você corre o risco de sofrer. Porque a mulher ela é muito emocional. Muito. Faz ali o casual. E na verdade ela nem tava querendo só o casual. Você pega uma ou outra que tem atitudes parecidas com de homens. Uma ou outra, mas a maioria acaba É emocionada, né? Muitas. Eu não tenho nada contra mulheres emocionadas, eu sou emocionada. Eu também sou. Tem nada de errado nisso. Mas se você não sabe Deus. brincar, Não desce pro play. vai entrar no casual se você é emocionada? Pra quê? Não vai sofrer. Vai, com toda certeza. Ixi. Mas o que Emocionadas de plantão. o que eu penso do casual, eu acho que é uma burrice, cara. Tu vai gastar. Desculpa, eu uso perfume. Energia. Eu uso perfume importado, me dá licença. Você vai gastar uma borrifada, duas, o seu perfume importado. Não vai dar certo Você essa vai- parceria aqui, Você gente. vai gastar creme, cabelo, Cheirosa. casual. Bonita. Pelo amor de Deus, eu acho que é. Desperdício. Pelo amor de Deus, eu acho que é desperdício de tempo. Ele só vai lá e vai pra quê? Depois acabou ali, né? Não. Eu tenho dificuldade. Eu não sei. Eu sou não. emocionada Eu não curto, também. Eu não curto, também não. Eu não curto. Eu também não. No último episódio até a gente falou sobre isso. Ficante. Que Você- rolê é esse de ficante, gente? Menina, Furada. menina, Golpe. Pra quem é emocionado é menina. golpe. É? É claro. Se você é emocionado, você vai arrumar ficante pra quê? Você vai se apaixonar, cara. Mas o ficante não é um pré-namoro? Nem sempre. Quem inventou esse rolê de ficante, Porque tem- mulher? É deixa eu- namoro, noivado e casamento. Não, existe, Ou não? ó, existe o ficante Fixo. fixo O premium. e o premium. É. Pelo que a sociedade das novinhas Ah, me ensinou, ah. o ficante só é o ficante que fica com qualquer uma. Ah, Fica com uma hoje, uma amanhã, uma depois da manhã, e com duas, e com três, e com sei lá quantas. O ficante premium, ele é só o seu ficante.
É um passo anterior Mas ao o seu namoro. cérebro não processa isso, meu amor. O seu cérebro, ele processa namoro, noivado e casamento. Aí você fica com o cara, vamos lá, alguns meses e vai cobrar dele, ficante premium, não é só você e ele. Você vai cobrar dele. Ele tem total direito de falar, mas a gente não tem nada. A gente é só ficante. Entende? Mas o cérebro da pessoa vai processar, opa, tô indo pro processo de namoro. Nem sempre o cara quer te namorar, ele não te enrola, não. Tem essa de ficante, não. Ele vai querer te perder? Mas você é bobo, não é? Golpe. Gente, é golpe! Golpe! No último episódio a gente falou de ficante premium. E vocês acreditam? Não, a gente falou assim, conversante... Vocês acreditam nisso, gente? São 5 categorias, eu acho. Vocês são Conversante, boba. ficante premium, ficante. Mas o que e o passo? Não, a gente vai falar de sexo de ficante. Você vai... E o passo anterior ao namoro? Ok, você vai ficar, mas você vai ficando... Não, você vai ficando sem compromisso que você tá dizendo, né? Dá um Google aí, que todas as mulheres estão ficando mais de um ano. Peraí. Tem um limite ali, né? 3 meses também, eu acho muito. Qual que é o limite, então? Vamos lá. A gente vai fazer uma live, inclusive, sobre isso. Não existe uma regra. Mas o homem que te quer, ele não vai ficar te enrolando. Ele não vai correr o risco de te perder para outro homem. Ele vai logo te assumir. Claro. Tipo, quero namorar. Exatamente. Vamos namorar. Assumir. Aí ele vai ficar enrolando. Vamos só ficando. Aí vem outro cara. Mas às vezes a mulher que quer só ficar. Pode ser. Não tem nada de errado nisso. Mas aí a gente vai para aquelas que. Para aquela questão, sustenta também, né? Que aí depois também se apaixona, o cara não quer, não adianta choramingar. Tem um famoso aí, Thiago Nigro. Exatamente. Ele não era casado. Que é o da Mayara Carmo. Ele não era casado, ok? Ele ficou com aquela mulher. Com aquela mulher. Anos, mas não era casado. E aí eu lembro quando ele se posicionou no digital, ele falou assim, aqui, né, eles se separaram, coitada. E aí logo casou com a outra. Aí ele falou assim, mas eu não era casado com ela. É uma verdade ou uma mentira? Ele falou verdade. A verdade. E ela aceitava aquela situação, Mas aí é né? que eu tô te falando, o cérebro processa que é um casamento. Porque as atitudes e as posturas são de um casamento. Na verdade, quando você tá convivendo, acho que, se eu não me engano, eles moravam juntos. Sim, mas só tem que... Pra ele, tava muito claro que ele não era casado. Eu acho que a mulher e o homem, elas interpretam... De maneira diferente. Interpretam de maneira diferente, né? Meninas, cuidado com os ficantes. É o rolê do casual. Vamos dizer que você vai ter um casual várias vezes com o mesmo cara, você fala, opa, ele tá gostando de ficar comigo. Aí quando você vai querer... Não, peraí, meu amor. Você é o meu casual. Exatamente. É o tal do PA que o pessoal fala de mulher, né? É isso, né? PA. Não tem o PA. Pra quê? Não precisa. Nem casual. Eu sou emocionada, gente. Eu sou, emocionadona. Não existe uma regra. Okay? Diretor tá morrendo de rir. Não existe uma regra. Mas... Diretor quer vir aqui perguntar? Não. Quer sim. Não existe tá cheio de dúvida. Não existe uma regra. Mas pra que você vai ser exclusiva de uma pessoa que não é exclusiva pra você? Para. Não, vem muito o que você tá falando, eu acho extremamente importante pra que a gente pense. E vai dar ruim, que o povo vai me julgar na internet, mas não vai dar ruim. Não, a gente tem que trabalhar a verdade. Porque assim, algumas mulheres, nós mulheres, a gente às vezes diminui nossa régua, a gente às vezes aceita qualquer coisa. E aí a gente tá vivendo aquela qualquer coisa que a gente aceitou. E no meio do caminho da qualquer coisa, ou qualquer lugar, ou qualquer, a gente fala assim, não quero mais. Agora ele tem que fazer isso. E ele não atende essa expectativa. Mas a gente aceitou qualquer coisa. Existe uma regra. Uma régua, né? A minha régua é aqui. Vamos dizer que a minha régua é essa, ok? Eu só aceito igual ou acima. Abaixo não, meu Baixo amor. não? Não, entende? Aí eu aceito aqui abaixo, ok? O que vai acontecer? Eu sou o quê? Emocionada. Você é o quê? Super emocionado. Ponto. O que vai acontecer? Você vai estar aceitando aquela migalha. Vamos lá. Quando você senta na mesa para comer um banquete, você está comendo uma boa comida. Beleza? Sim. Comida boa. Se cai uma migalha no chão, aquela migalha é de qual comida? De uma comida boa. Boa. Então, às vezes, você aceita aquela migalha, porque ela não é ruim. Mas ela não é um banquete. Você quer um banquete. Ponto. Eu quero melhor. Eu também quero um banquete. Meu amor. Por isso que eu estou sozinha há 4 anos. Tô muito mais. Vamos falar sobre isso? Para tudo aqui o tema. Será que a gente não tá exigindo uma coisa que... E aí, eles que lutem, né? Mas assim, será que a gente não tá exigindo ou criando uma perspectiva idealizando uma situação que
os caras não estão preparados. Porque assim, o que eu vejo muito, principalmente com mulheres, a gente vai sair um pouquinho do prazer feminino, porque eu acho que isso também é prazer. Sim. Isso também é prazer, né? A gente tem várias formas de receber o prazer. Sim. Não acredito, sério. Aqui. Vamos falar do silenciamento da mulher nessa questão sexual. Historicamente, a gente sempre foi podada, Sim. né, a falar sobre sexo. Acredito muito, inclusive, que as pessoas vão ficar um pouco assustadas da maneira tão leve, tão profissional que a gente está falando nesse tema. Você acha que tem algum motivo histórico, ou a questão do machismo, ou a questão religiosa? O que você acha que vem, que carrega, que traz essa questão da gente ter sido podada por tanto tempo? E a gente ainda continua sendo, na verdade. Sim. Né? Porque nós somos abusadas e a gente falou, vamos falar. Foi reprimido pelo sistema patriarcal e também pela religião. A mulher, lá naquela época, ela fazia sexo para procriar. Sim. Tanto que ela transava, o homem gozava e acabou. Ela não precisava sentir prazer, chegar ao orgasmo. Não precisava. Tanto que agora você vê muitos homens buscando ajuda profissional porque eles querem ter um desempenho. Mas por que eles querem ter um desempenho? Porque aquela mulher, diante que só procriava, hoje ela quer também, ó, vem ver. Ela também quer. Eu também quero gozar. Uhum. Eu também quero ter prazer. E antigamente não era assim. Uhum. Eles gozavam, acabou, e ela reprocriava e acabou. Entendi. E a religião fazia muito isso com as mulheres. E agora, na atualidade, elas querem também sentir esse prazer. E aí os homens sentem essa pressão. Porque antes elas nem falavam. Aceitavam, faziam, e estava tudo bem. Elas se colocavam como uma pessoa para satisfazer o outro. Gente, na verdade, para reprocriar e acabou. Entendi. O prazer do parceiro. Ela não o meu prazer não importa. Não era pregado aquilo. Mas eu acho que até hoje tem isso. Porque eu fiz uma pesquisa, até trouxe aqui alguns números. Eu vou falar rapidamente, eu até dei uma estudada, eu fiquei um pouco chocada. Duas coisas que me assustaram na pesquisa, porque eu trouxe dados atuais. E depois eu vou até colocar no meu Instagram. 79% das mulheres, elas não atingiram o orgasmo, elas fingem ainda, até hoje. Muitas. Mas muitas não conhecem o seu corpo. Muitas mulheres nem se tocam. Como que eu vou atingir algo se eu mesma não conheço o meu corpo? Aí fica difícil. Se eu não conheço o parquinho, como é que põe fogo nele? Como é que eu vou colocar fogo no parquinho se nem eu sei como coloca? Primeiro eu conheço o meu corpo, para eu guiar o meu parceiro naquele caminho que eu gosto. E aí, essa semana teve na novela uma personagem, Leila é o nome da personagem. Você assiste? Não assisto TV, tem 10 anos, não gosto. Tá, então eu vou falar da Leila. Gente, eu assisto Vale Tudo. Leila é uma mulher, acredito que a Leila tenha seus 40 anos, tem filho, já foi casada, é divorciada, se dá bem, super mãe, trabalha e tal. E ela arranjou um namorado e ela teve pela primeira vez o orgasmo. E ela ficou assustada e admirada. E a Leila é também emocionada. Uhum. E aí, quando eu fiz a pesquisa, eu falei, gente, tem muita ligação. Porque tem um monte de mulher, as mulheres, em sua maioria, elas não se colocam enquanto possibilidade de prazer. Tipo assim, o homem gozou, acabou o sexo. Mas foram ensinadas assim, a dar prazer para o homem. Elas não foram ensinadas a sentir prazer. Agora que elas sabem que podem também sentir o prazer, que elas também podem ter orgasmo, aí elas buscam por isso. Tanto que, é o que eu te falei, tanto que os homens hoje, eles se cobram demais. Porque a mulherada não dá mole. Senão eles não se cobram pra satisfazer as mulheres. Se fizer um sexo meia boca, a mulherada vai falar, vai reclamar. Algumas, entende? Então, assim, e a mulher, quando ela chega no orgasmo, algumas vão chorar, outras vão rir, e por aí vai. Chora? Tem gente que chora? Tem mulher que chora. Chora mesmo? Sim, tem outras que vão gargalhar. É porque é emoção, lembra que eu te falei que é um misto de emoção? Não, mas chora? Chora de chorar. Não, de chorar. De chorar mesmo. Mas não é tristeza, entendeu? É felicidade. Chora de... Tem gente que vai gargalhar, meu amor, que vai cair na gargalhada. Eu acho que eu tendo, mas... Tem gente que cai na gargalhada, tem mulher que chora, tem mulher que fica quieta, tem mulher que grita. Mas aí, se você não conhece o seu corpo, como é que o outro vai conhecer?
Ou se você não relaxa, como é que você vai ter esse Por isso prazer? que tem uma expressão que é relaxa. Exatamente. Né? Às vezes você Tá tá lá... tenso ali. Gente, eu costumo dizer para meus pacientes que sexo é como se você estivesse num parquinho. Vai curtir o rolê. Vai curtir, vai brincar. Entre vocês Aí a pessoa quer ali. fazer sexo, pensar na conta, pensar nos melequinhos Ai, dos pelo amor de filhos. Deus. Quer pensar o que eu tenho que fazer de janta. Não vai rolar. Ai, pelo amor Então de Deus. pensa que é um parquinho de diversão, você tá ali para brincar, se divertir. Acabou, Então a acabou. mulher, ela precisa relaxar para gozar, senão não É rola. engraçado. Engraçado triste, que os números são apavorantes. Assim. Sim, mas Depois aí, eu vou mas colocar aí no a gente Instagram. pode colocar a culpa no sistema lá de trás, podemos, mas na atualidade a gente tem muita informação. Tem muita informação. Tem muita E informação. um outro detalhe, que pra mim é muito triste, eu odeio isso, mas eu vou ter que comentar, é que o fato do medo do julgamento, da mulher se conhecer, da mulher usar brinquedinhos, da mulher ter Vibrador. vibrador Aham. e tal, ela tem medo do julgamento, e quem julga Aham. é a mulher, é outra mulher. Sim. A mulher, ela julga mais a mulher nesse quesito sexual do que o homem. Mas aí Tem depende. pesquisas Mas depende do oficiais. ciclo que você convive. Se você tem uma amiga que está acostumada a usar brinquedos, ela vai te incentivar. Então depende muito. Hoje muitas mulheres já usam. Mas aí a gente também tem que pensar no quesito de vício. Que você pode Que viciar. vicia? Ué, se você não souber usar, não souber brincar, aí tu vai querer um pra quê? Não substitui, mas... Tá. É vicia que você tá dizendo o seguinte. A O seu mulher, brinquedo. tipo, eu Você já tô com o solteira. meu brinquedo aqui, eu Aham. não quero mais encheção de saco. Não substitui, ok? Não substitui. Mas te dá prazer. Te dá prazer. Então, Entendi. assim, precisa ser usado com consciência. Entendi. Porque tem mulher que só chega no orgasmo com um brinquedo. Sério? Muito sério. Isso vai lá no consultório? Sim, Você tem essas pacientes? sim, com toda certeza. Gente! Tem mulher que sai com homens, mas só consegue Acompanha, gozar- leva um brinquedinho. Tem a penetração e, ó, só se você deixar eu ficar com um brinquedo aqui também junto. Muitos homens não entendem e não aceitam, que também é um preconceito. Uhum. Mas a pesquisa também fala que o casal que usa brinquedo, normalmente É eles mais têm mais feliz? prazer. É. Mas aí, Sexo traz tem- felicidade? com certeza, libera vários hormônios, hormônio da felicidade. Se você, Sexo! por isso que você tem que saber qual tipo de prazer você quer ter. Se você usa droga, você vai ter um prazer. Se você come muito, você também vai ter prazer. Você faz atividade difícil, vai ter prazer. Sexo vai ter prazer. Eu costumo dizer, qual vício você quer ter? Tem que escolher o melhor pra você. Sexo é muito bom também, Uhum. entende? Uhum. Mas traz muito prazer. É qualidade de vida, sexo. Inclusive, na pós, tinha uma matéria lá que dizia, isso é sério, que a mulher que não transa, ela tem uma probabilidade de desenvolver câncer. Eu não vou lembrar a matéria. Sério? A matéria é o certo. Provavelmente por não utilizar o órgão genital. Não transa ou não atinge o orgasmo? Não transa. É? Porque tem mulheres virgens de 40 anos. Tem. Religiosas. Que aí tem que Da religião. só Não se toca, não se só masturba. transa depois do casamento, casamento. aí no casa. Exatamente. Eu acho bem complicado isso, até porque, tipo, só vou transar depois do casamento, aí tu casa com um cara E o sexo é ruim. e o sexo é ruim. Mas- Aí a mulher tem que. Mas aí quando a Mas gente, também ela não sabe como é que é bom. mas aí quando a gente fala da religião, tem um que Entra outros fatores, aceitação, né? outros fatores. Uhum. Entende? Imagina. Talvez até a aceitação daquele sexo ruim. Aí ele é meu marido, foi ele que eu escolhi, Exatamente. e vai ser isso Exatamente. que eu vou ter. Apesar também que quando você Nunca fez, você não vai saber o que é bom, o que é Você não ruim. sabe o que é bom, o que é ruim. Exatamente. Por isso que eu acho que não pode fazer só com uma vez. Tem que fazer com 2, pelo menos. Mas aí o problema do 2 Aí você... tem a comparação. É É muito. Esse rolê é muito. É muito louco, né? rolê muito louco. Gente, Porque você vocês que só transaram com uma pessoa. Eu conheço pessoas que só transaram Eu com uma também. pessoa e casou com essa uma Eu pessoa. também. Mas aí a pessoa tá satisfeita. Vocês podem... Não, tá satisfeita não, ela não sabe. Ah, mas pra Se ela é que é bom ou tá bom. ruim. Pra Mulheres, me chama no direct que eu quero saber. Porque às vezes ela acha que o negócio é bom. Vai ficar todo mundo pensando, será que esse cara é bom? Porque os caras, eles têm como eles têm uma autoestima geralmente mais elevada que a mulher, Aham. os caras ficam igual pavão, né? Comedor, não sei o quê. Mas hoje em dia, não, cara. Tem. Do quê? Não.
Tem. O quê? Tem, mas hoje em dia eles não tiram tanta onda, porque a mulherada fala, quando o cara é ruim, esse é ruim. Quando é pequeno, Fraquinho. é pequeno. Quando é O pequeno, tamanho do órgão genital masculino ainda é uma questão? Sim, Pra eles ou pra elas ou pra todo mundo? pra ambos. É? Tem mulher que gosta de grande. Eu acho que machuca. Entendi. Tem mulher que... Aí eu fiquei até sério, mas você riu, eu tive que rir. Gente, a gente pode gostar do que a gente tiver que gostar, hein? Entendi. E o homem fica mais frustradinho? Não, o homem, quando tem órgão genital... O diretor da manhã ali. Gente, a gente vai trazer o diretor depois na segunda parte do podcast. A gente não vai sair daqui hoje. O podcast vai ter 2 horas. O homem, quando tem um órgão genital pequeno, ele automaticamente se diminui. Entendi. Mas aí tem um rolê. Você pega um cara desse com um brinquedinho pequenininho, se você gamar nele, ele vai achar que ele tem um pintão. Ele vai se sentir. Por isso que eu tô falando. Exatamente. Promete. Ó, tem um negócio que eu falo com as minhas amigas, eu vou falar. Elas vão É igual saber. ficar com feio. Tipo Gamou no assim, feio, ele vai achar que ele é gato. Promete muito e entrega nada. Mas se você gamar nele, ele vai achar que é o comedor. Entendeu? Por isso que é autoestima. Não, Exatamente. fui lá, arrebentei aquela lá. Exatamente. E ele deve tirar onda com os colegas. né? Exatamente, porque você gamou. E por isso que a mulher não pode Mas ter assim, pelo 2. Mas aí... A minha filha vai ficar 1 semana sem conversar comigo. O sobre isso. órgão genital pequeno tem que saber usar, porque a parada sai, né? Não sei. Sai. Olha ela! Pensa comigo, a média. Eu não sei de nada. Pensa comigo, vamos lá. Não Hoje tem, eu tô mais quieta. não tem régua aqui, aprendendo. né? Pensa comigo. Não tem régua, nem vai ter. Pensa comigo. As mulheres que gostam de sentar. Como é que senta no piquititico? Gente... É difícil, gata. E aí eu o não homem posso fica passar. frustrado, mas o homem fica frustrado, gata. Ele fica frustrado, É será? claro, porque o negócio sai toda Ele acha que ele é o hora. super-homem. Não acha, não. Ele sabe Ele que o não negócio sabe. sai, sabe. Sabe se O porque homem sai, acha. ele vê saindo, não tem como. Porque o grande, ele já não sai, ele fica lá, a mulher consegue mais tempo. O negócio é... 2 mulheres canceladas em roda redonda. Gente, normalizem isso, porque eu sei que vocês conversam no grupo do WhatsApp com as amigas de vocês sobre esse assunto. Os homens sempre falam desse assunto. Exatamente. A mulher, ela quer ter prazer, ela quer gozar. Mulher gosta de sexo, tá, gente? Mãe gosta de sexo, mulher gosta de sexo, mulher casada gosta de sexo, homens casados, mulher gosta de sexo. E não tem também. como. A mulher fala assim se o pinto do homem é grande ou pequeno. Claro que fala, Sempre elas fala. falam no grupo do WhatsApp Fala, delas. fala mesmo. Delas. E quando vocês são ruins, elas comentam também. Sim, só que tem uma vantagem, Comenta. tem uma dica que eu acho que talvez funcione. A mulher, o sexo pra mulher, se eu estiver errada e se tiver alguma coisa, você pode me... Não, Preta, você tá viajando. O sexo pra mulher não é o ato da penetração. Não. É o todo. É o que eu te falei. É o antes, é o durante e é o depois. É emocional, é psicológico. Se o cara Exato. trata a mulher o dia todo mal, ela não vai querer Não vai, transar pode com ter ele. um pinto maior que for. Por isso que muitas das vezes a mulher, eu tô sem libido. Aí você vai ver o cara é um cavalo. Aí à noite quer transar com a mulher. É. Não adianta, não vai rolar. Não vai, porque a mulher tem todo esse quesito emocional. O homem não, o homem é visual. Tira a roupa ali, o homem já quer Entendi. transar. É. Então a questão do pinto, ela pode ser... A mulher, ela não se importa, pode ser pequena. Pode ser pequeno desde que o cara trate Sabe brincar. a mulher bem, E saiba saiba- brincar. Porque exatamente, Tu pode usar alguns outros subterfúgios. Brinquedos e outras coisas. A mulher realmente ela não se Entendi. importa, mas ela faz o comentário, não tem Ah, como. não, comentário, Não mas tem eles acham como. que também eles fazem É. comentário. Não sei. Eu acho que a mulher comenta mais sobre Não, isso. sobre que o isso homem. sim, porque o nosso você vê, opa, brinquedo. Gente, essa mulher é louca! Agora o homem não, o homem vai olhar lá, só vai ver ser grande. É. A gente, opa, entendeu? Ou então a mulher fala, Só isso? Bicharia? investido tanto perfume importado! Não! É isso que é. Meu Deus do céu! Vamos falar de masturbação. Nesse cenário, voltando aqui para o prazer feminino, saindo do tamanho ideal ou real, masturbação feminina.
Eu pesquisei, eu gosto de pesquisar os Sim. temas, né? Converso com algumas mulheres e com homens também. Também. E vi que masturbação feminina ainda é um tabu. Ainda é um tabu. Não vou perguntar de onde isso vem, porque eu acredito que você já tenha respondido Lá que, né, atrás, que vem de lá que traz. Toda a repressão. Mas existe uma forma certa para começar? Tipo assim, a mulher que nunca se masturbou, como que ela pode começar a tentar fazer alguma coisa? Como é que a gente pode ensinar para ela alguma dica, alguma orientação? Então, na verdade, primeiro ela vai conhecer o seu corpo, ela vai se tocar todo. Tem que se tocar. Tem que se tocar. Então tem que ser algo que seja confortável, que não machuque a mesma. E tem que ser porque ela quer, não sob pressão. Então, assim, vai partir muito da mulher. Tem que ser confortável, não precisa ser rápido. Até pra ela mesma conhecer o corpo. Porque ela faz alguma coisa que agride a mesma. Aí ela vai ficar traumatizada. Traumatizada. Aí ela não se toca e também não deixa ninguém tocá-la. Entendi. Então, assim, não tem uma regra. Pode ser que você vai sentir prazer tocando no seu pé, a princípio. Depois nos seus seios, vai depender. Então, assim, é muito relativo, porque cada pessoa ela é única. Então, por exemplo, tem gente que não gosta de beijo no pescoço. Tem gente que não gosta, sei lá, tem mulher que não sente prazer nos seios. Então, se ela não sente prazer no seio, ela vai se tocar nos seios pra quê? O visual dá prazer? Tipo assim, o homem, geralmente, a mulher passa, que mulher gostosa. Mas tô falando da mulher pro homem. O homem, a mulher, geralmente, olha o cara assim e fala... Então, Isso é caso de estudo ou não? Eu que tô viajando. Então, eu não peguei pra avaliar isso. Agora eu falei, eu como pessoa. Eu olho e falo, quero. Entende? Mas a mulher em si... Que poder! Você fez igual o Deck Reutemann agora. Você não olha, eu olho. A mulher olha o homem. Mas o homem, ele consegue conquistar a mulher, mesmo ele sendo feio, mesmo consegue. Ele sendo, sei lá, fora de forma. A mulher não Porque olha... a mulher não olha o visual. Então, mas isso depende. Quando a gente fala... Eu acho que a mulher, ela olha como ela é tratada. Mas, Preta, quando a gente fala isso, a gente rotula. Sim. Porque existem mulheres e mulheres. Sim. Eu falo, homem, cara, eu não sou a louca, não, mas quando eu olho um homem bonito, eu acho estranho. Eu falo, putz, e eu sou mulher. Então depende muito. Tem mulher que não liga mesmo. Tem mulher que olha o bolso do homem. Já fica atraída, entendeu? Tem dinheiro? Tem. Opa! Então depende, mas quando a gente fala a mulher, eu acredito que vai depender da mulher. Porque tem a questão do emocional, do psicológico. Tem mulher que é visual também. E hoje em dia, se você perceber, tem muita mulher assim, eu treino, então eu quero alguém que treina. Eu tenho a rotina X. Ela cria um perfil, ela tem uma regrinha. Não é nem que ela cria uma mulher de regra. Mas não é que ela cria uma regra, porque você vai atrair aquilo que você gosta. Em empresas é muito, muito comum as pessoas se apaixonarem uma pelas outras, o colega pelo colega. Por quê? Eles se sentem atraídos por uma pessoa que faz a mesma coisa que ele. Porque assim, chama a atenção também. Então a questão do sexo tem muito isso também. É muito raro, você vai pegar uma mulher gostosona, aí ela fala, eu quero aquele gordinho ali. Pode ser que aconteça, mas normalmente não tem uma regra. Isso eu não posso falar pra você, é assim ou é assado. Não tem regra, vai depender. Então isso é independente de ser mulher ou homem. Depende também do momento, do que ela tá esperando naquele momento. Né? Sim. Às vezes ela quer só transar, às vezes ela quer casar, se relacionar, exatamente. casar. E às vezes ela quer ter uma situação mais confortável. E também tem a questão da segurança, da autoestima. Se a mulher tem baixa autoestima, ela aceita qualquer coisa. Quando eu digo qualquer coisa mesmo. Desde físico, desde mental, desde cara abusivo. Então, migalhinha. Então isso depende. A mulher audiovisual depende. Pode ser que naquele momento ela tá com baixa autoestima, ela vai aceitar o cara bonitão, que é mané. Ou o cara que é bonito, ruim de cama, um exemplo. Então depende. Não tem como a gente colocar uma regra pra isso. Eu não acho correto. Por trabalhar com humanas, eu não gosto de falar, a mulher olha ou não olha. Tem mulher que olha mesmo. É igual a gente falou a questão de tamanho. Tem mulher que fala, tem mulher que não fala. Então vai depender. Vai depender da narrativa dentro dela, da construção, da crença que ela tem. E às vezes também ela tem uma amiga um pouco mais íntima que ela troca essa informação. Então isso é independente de ser mulher ou não. Entendi, isso depende muito. Entendi. A questão da autoestima, que você até mencionou aí, eu acabei pensando. Uma mulher com autoestima muito elevada, uma mulher poderosa, uma mulher que chega, tipo nós. Insuportável. Insuportável. O diretor tá louco com a gente.
Ela assusta o homem? O homem brocha? Não, Tende. me responde. Os homens chegam em você com facilidade? Ninguém. Eu tô solteira por quê? Os homens têm medo da gente, cara. Que loucura. Quando, na verdade, mal sabem que somos emocionadas. Mas não sabem. Por quê? A gente tem postura, sabe se posicionar, então assusta. Assusta muito. Assusta mesmo? Muito. Isso é tratado Muito. do seu... Não, as pessoas não vão por isso, Elas não falam, Não, né? por isso não, mas assusta sim. Uma mulher bem posicionada, uma mulher que sabe o que quer, assusta. E às vezes ela quer carinho, atenção, às vezes ela quer aquele cara ali, quer ser mimada. Mimada. Exatamente. Mas aí o cara acha que, é bem posicionada, bem sucedida. Nada, eu não vou sustentar. Tem que ser, não pode ser também qualquer homem, né? Não pode ser, mas os homens nem chegam. Nem chegam. Não chegam. É verdade. Antigamente, né, porque da nossa época está com 6. 46 ou 42, antigamente os caras ainda chegavam, né, gente? Hoje em dia eles nem chegam. Mas antigamente a gente não era assim. Não, eu não era também. Nem eu. Mas hoje os caras querem ficar tirando fotinha, nem olha para as mulheres direito também. Sério? Muito sério. Aonde você tá indo, filha? Vai. Aonde você tá indo? Gente, pelo amor de Deus, sério? Os homens não chegam hoje em dia. Pelo contrário, eles querem que a gente chegue nele. Eu não acho errado, mas ainda prefiro que alguém... Eu também sou tradicional, também tenho dificuldade em aplicativo de relacionamento. Eu acho estranho. Eu já entrei, mas é estranho. É tipo assim, super estranho. O que eu quero comer hoje? Não faz sentido. Eu acho estranho, mas eu acho que a gente precisa se atualizar. Mas a autoestima... Senão a gente vai ficar sozinha pra sempre. Mas é complicado esse rolê de... Mas a autoestima, ela ajuda. E atrapalha. Atrapalha muito. Porque a gente fica, insuportável. Cara, eu sou insuportável. Botar um palpite? Claro! Falta de homem no mercado também. Tem isso Exatamente. Também. Tem isso. Ô, diretor, tem muito homem bi. Muito homem bi, eu não tenho nada contra, mas eu ainda quero um homem hétero. E também, eu acho também que a gente exige... Como a gente tem uma régua um pouco mais elevada, alta, né? Sarrafo que fala, né? O que é? A gente não aceita qualquer coisa. Então, os homens que, de repente, não têm coragem de chegar, é porque eles acham que não tem potencial mesmo. Não, e se eles acham isso, eles estão corretos. Aí sério? Nem quero. Nem eu. É melhor... Gente, nem chega. Eu acho que eu não tenho capacidade de falar com você. Ok, se você você acha isso, então concordo você não tem com você. Capacidade. Então, mas tem muito homens bi que tá tudo bem, mas eu não quero. Eu perdi deixei de namorar um cara porque ele ficou desesperado quando ele deu a entender que era bi. Você é preconceituosa. Eu falei, cara, se você acha que eu não posso escolher um cara hétero, eu sou preconceituosa, então eu sou e tá tudo bem. Cara, imaginem, tá pro ouvido, diretor. Eu casada e tendo que dar uma borrachada no meu esposo, mas não dou não, cara. Não dou nada. Eu? Não espero isso de mim, não. Gente! Imagina, você já se imaginou? Não, nem pensou na minha cabeça. Inclusive, eu tô chocadinha hoje aqui. Mas tem gente que curte, Preta, e tá tudo bem. Eu ainda... Você sabia que o meu pedreiro morreu porque ele enfiou coisa de Neutrox? É isso que eu tô te falando. Por que não compra o brinquedo? Juro. Então. Não vou falar o nome. Juro. Não, é isso que eu tô te falando. Um negocinho de Neutrox, aí ele ficou com vergonha, mas aí ele deu infecção. É isso que eu tô te falando. Já que você quer brincar, compra o brinquedo. Né? Quer brincar, compra o brinquedo. É melhor ter um brinquedo, uma cenoura, sei lá. Não, mas compra o brinquedo, tem o brinquedo. Deu infecção, Neutrox. Olha aí. Não, teve com um negócio de Dove, olha aí. Dove? Dove, lá na UG. Na UG também? Vai tudo pra lá, pronto-socorro. Gente, que olha que humilhação. loucura. Gente, eu acho que era machinha. Mas aí vamos lá, a gente tá falando de mulher, mas vamos falar, diretor, isso é verdade. Homens têm prazer no ânus, ponto. Ponto final. Eu sempre falo, não deixa colocar a mãozinha, a linguinha que tu vai gostar. E depois... Você fala isso? É claro, porque é uma zona que dá prazer. Entendi. Então, se você não quer ficar brincando lá, não deixa. O sexo anal ainda é tabu para as mulheres? Não, a mulherada hoje gosta. Gosta muito de detonar as pregas. Se a mulher... Gente! Gosta, e tem gente que gosta muito mais. Mas exame de próstata. Os homens não gostam. Os homens não fazem exame de próstata. Não é burro, mas enfiar o Neutrox, enfia, né? Neutrox, menina. Neutrox, quando eu fiquei sabendo, e aí atrasou a obra. Ih, depois eu te conto isso. Sério? Mas aí tá a questão do preconceito. É uma zona que dá prazer? Já sabemos, ponto.
Então, assim como a mulher, ela vai usar brinquedos que são protegidos, os homens também. Ah, tá, eu gosto, ponto. Eu entendi que eu gosto, mas eu não quero me relacionar com outro homem. Eu quero brincar. Vai lá, compra um brinquedinho pra você, um brinquedão. Você que sabe o que é melhor pra você. Ao invés de você... Mas aí você coloca sua vida em risco. Coisa que tem aí igual você falou, cenoura. Cara, imagina, enfia a cenoura lá e pá, quebra a cenoura. Ah, perigo. Eu já vi com garrafa de cerveja, aquelas garrafas. Garrafa de vidro, 600 ml? Exatamente. Ah, não, gente, vamos multar aqui. É loucura. Ó o perigo. Pronto. Colocando a vida em risco, para um prazer. Vou falar sexo sem prazer. Eu fiz uma pesquisa também. Jesus, toma conta. Não fala. O diretor corta, Jesus, dá um pi aí. Pi. Eu fiz também, dentro das pesquisas que eu fiz, a gente, voltando à questão da ausência de libido, 40% das mulheres, elas não sentem prazer. Mas a gente vai entrar naquele assunto. Se você não se toca, você não sabe aonde você tem prazer, como é que vai ser? Sim, aí eu vou só complementar. E aí, elas continuam fazendo sexo sem sentir prazer, na tentativa, ainda acontece isso, por incrível que pareça, de manter a relação. Baixa autoestima. Se eu não transar com o meu marido ou com o meu namorado, mesmo não querendo, ele vai procurar na rua. E, por incrível que pareça também, outras mulheres que a aconselham, elas falam exatamente isso que eu acabei de falar. Quem fala isso para uma mulher que às vezes não quer fazer sexo com uma determinada pessoa, é uma outra mulher. Eu fico extremamente assustada e chocada quando eu pesquiso esse tipo de situação, ainda que existe a questão cultural, machista, patriarcal, porque quando uma mulher chega em outra mulher e fala assim, se você não transar com ele, aí a amiga fala assim, olha, eu não quero transar com o meu namorado. Aí a amiga, ao invés de falar, cara, procura uma coisa, ajuda profissional. Você não tá com libido, eu não sei por que você não quer, aconteceu alguma coisa, ele tá te tratando mal. Não. A primeira coisa que a amiga, conhecida, alguém fala se você não transar com ele, ele vai procurar outra mulher na rua. Aí a mulher tem medo. Sim. Gente. Mas aí atrapalha mais ainda. Porque ela não identifica o que faz com que ela não tenha prazer pelo parceiro dela. Ela vai se sentir pressionada e não vai rolar. Ou vai rolar de maneira ruim. 40% sem prazer é muita gente. Mas não é só porque a amiga fala que ela tem que fazer. Assim, eu não gosto de colocar a culpa no outro, não. Eu acho não, que não tô colocando, não. Tô dizendo assim, a culpa é nossa. A culpa é de quem tomou a decisão. Não sinto prazer com meu esposo. Ao invés de eu ficar só chorando com a minha amiga, eu vou dar um Google, eu vou procurar um profissional. Procurar ajuda. Exatamente. Entendi. E aí pode ser que ela realmente não tenha mais prazer pelo esposo, não goste mais dele, não tenha atração. A possibilidade da mulher não sentir prazer com o parceiro e amá-lo, o sexo tem relação no amor que eu sinto? Depende. Tem mulheres que não ligam pro sexo, ok? Se for esse tipo de mulher, beleza. Mas tem a mulher que ela tem o prazer, tem a vontade de fazer sexo e ela não procura o parceiro. E aí ela tem que buscar ajuda profissional. Por que eu não tô procurando meu parceiro? Ela espera ser procurada? Espera ser procurada. Ela tem dificuldade de falar, quero transar. E às vezes, eu tinha uma paciente que era assim, ela tinha prazer pelo esposo, mas ela, na correria do dia a dia, nos afazeres, ela não procurava. Aí se ele procurasse ela transava de boa, chegava ao orgasmo e tava tudo bem. Entendi. Mas a demanda dela era o quê? O esposo dela... Ele que tinha que dar um start. Mas aí, quando você vai conversando, ele não preparava o terreno. Lembra que é emocional, que é psicológico? Sim. Ele não preparava. Então, e ali é um automático. Se eu sei que a minha parceira tem prazer por mim, ela tá com dificuldade de me procurar, vou pedir ela para procurar uma profissional. Ou eu vou conversar com ela para entender um pouco mais. E toda vez que ela procurava ele, ou ele também às vezes estava cansado. Então, assim, é uma via de mão dupla. O sexo, na maioria das vezes, ele só é ruim por conta da comunicação. Porque se eu falo com meu parceiro, eu não tô lubrificada, pode estar acontecendo alguma coisa, ele vai ouvi-la e vice-versa. Entendi. E aí essa ausência de comunicação... Sim. Às vezes impede o sexo. Não, atrapalha. Ou seja, por conversem, exemplo, gente. Vamos falar uma coisa. Vamos lá. A maioria dos homens... Diretor! Não sabe fazer sexo oral. E tem mulher que só chega ao que merda é essa? Que você tá
Mano, meu Tem filho, mulher que sai só daí. chega o orgasmo com Ponto. As mulheres sexo oral. falam, Não falam. não tá legal, vai As devagar. mulheres mentem, né? Mentem. Aí precisa Goza aí. mentir? Não Pô, precisa fala a mentir. verdade. Meu amor, vamos lá. A cabeça dele tá aqui. Vai para um lado, vai pro outro. É isso. Ensinar. Isso orientar ali, até no momento. né? direcionar aí, amor. Eu gosto mais desse jeito. Então, a comunicação. Por quê? Se eu falo com meu parceiro como eu gosto, ele vai tentar fazer daquela maneira. Porque ele vai até querer porque me dar às vezes a prazer. gente É a reclama comunicação. e a gente não se posiciona para o outro. Sim. Que a gente não tá gostando dessa forma. Mas você não E explica o outro como. acha que tá Abafando. arrasando. Abafando. Peguei Mas minha mulher ontem, não sei o que. Mas a culpa não é dele, porque Não, na não cabeça é. ele tá abafando. É. E ela fala, nossa. A culpa é nossa, então, Exatamente. de não se posicionar. Exatamente. Amor, eu não gosto assim, eu gosto assado. Então a mulher precisa, Comunicar. E o homem também. o homem também. O homem tem que falar, amor, desse jeito eu não É gosto. porque, na verdade, geralmente, como o prazer, o homem, a ejaculação do homem, ela é visual ali, Sim. o homem não consegue esconder. Não tem como. Aí, geralmente, a mulher que coloca, É claro, o homem nem percebe, né? o homem não percebe. Não. E acredita. É só fazer uma Se cena. arrasou. Nossa, coitada. E aí a Acredito. mulher fica ali Sim, naquela. mas isso é ruim pra ela, porque Sim. ela não consegue chegar ao orgasmo. Ela mente pra ela não se conhece. E não ela deixa mente pra ele, ela alimenta um cara que tem um desempenho sexual ultra Sim. super Não, elevado. e ela não deixa o parceiro dela conhecer o corpo dela. Então, assim, só lamento pra ela, porque a mulher adulta, ela tem essa capacidade, ela tem essa liberdade de falar pro outro que Discernimento, gosta ou né? não gosta. Poxa, eu não gosto, não tá legal, vamos tentar isso, vamos tentar aquilo. Mas a maioria dos problemas nas relações sexuais, né, no ato sexual, é a comunicação. Eu acho que até para além do ato sexual, eu acho que às vezes também a relação não tá. Eu também li sobre isso. A relação casal. E aí, quando eu falo casal, eu falo qualquer casal, não relação de casamento. Sim. Né? A relação casal, ela não anda bem. Eu já vi pessoas que. Eu li sobre pessoas e conheço pessoas que tentam resolver sexualmente falando. Tipo, transo e tá tudo bem. E realmente, na verdade, não tá bem. Não tá. E isso se propaga. Isso interfere também na questão da mulher acessar ao homem, comunicar. Falar, cara, vamos transar hoje. Mas se o casal ele não tem uma comunicação mútua... Não é pra ser casal. Porque se ela não tem liberdade de falar, meu amor, isso não é legal, ou ele também falar com ela, não flui. Não vai não flui. fluir. E assim, qual é a graça de você estar numa relação onde você não consegue ser você? Onde você não consegue ser honesta com o seu parceiro e dizer, não tô gostando. Nossa, amor, era muito bom naquela época, parece que mudou alguma coisa o seu jeito de fazer. Se você não tem essa liberdade, você tá fazendo o que nessa relação? A mulher, depois dos 40 da Vila Loba, mesmo, existe alguma coisa fisiológica que faz com que a mulher 40 a mais, ela fique mais ativa sexualmente, mais desejo? Então, Porque não tem uma história Então, que, nossa, 40... Então, eu não. É o que eu tô te falando, eu não Você gosto. não gosta de- Não gosto de rotular por quê? Porque tudo depende. Uhum. Você vai pegar mulher de 40, loucaça, taradona, e vai pegar aquelas que. Que não Também. estão nem aí. Então, isso depende. Eu acredito o quê? Que a mulher, depois dos 40, ela fica mais independente. Ainda mais se ela for solteira, dona de si. Eu sei que eu quero. Essas que nós somos. Então, isso. Que Exatamente. não tem nem homem pra fazer sexo. Exatamente. Porque eles não chegam na gente. Essas conseguem se posicionar, conseguem falar. Quando querem fazer sexo casual, elas vão e fazem. Então eu acredito nisso. Eu não acho que tem a ver com a idade, não. Entendi. Porque, assim, a gente tem que pegar um Não. parâmetro. Pega aí, 10 mulheres de 40 anos. Você vai ver, tem muita diferença. Tem. É assim, eu não gosto de rotular por uma simples questão. Na infância, eu vou falar de autoestima rapidinho, só pra você entender. Não, Na sim, infância tem autoestima. Ela é construída com a base religiosa, financeira, pai, mãe, como é que a gente é tratada. Então, se eu sou ensinada de uma maneira lá na minha infância, por exemplo, a mulher, depois que fica mais velha, não pode fazer tal coisa. Então, se eu sou ensinada lá na infância como eu tenho que agir, pode ser que eu chegue nos 40 anos pensando de um jeito. E aí a preta de outro jeito, porque a criação dela, o ponto de vista da família dela é diferente da minha. diferente. Uhum. Então, assim, não, depende.
É a mesma coisa que a gente fala do homem. Órgão genital maior ou pior, é bom ou ruim? Depende do cara. Depende. Vai ter cara que vai achar que é ruim. Às vezes o cara também é um babacão. Exatamente. Então, assim, a mulher depois dos 40... Depende. Você vai pegar muita mulher de 40 anos acanhada, retraída, que não vai falar de sexo, que acha feio. Eu acho que é até mais do que o... Exatamente. Não vai falar porque eu sou mulher de 40 anos. Porque se eu falar, o que as pessoas vão dizer? Então, assim... Isso, tem essa preocupação. Isso é independente de idade. Entendi. Independente. É maturidade mesmo. É maturidade, a cabeça, é a visão que ela tem sobre a mulher que falou sobre sexo. Tem gente que não fala de sexo, você vai falar, a pessoa fica assustada. Não, esse episódio o pessoal vai ficar chocado. Vai, fazer o quê? E tá leve, tá? Super leve. Entendeu? Então, Levíssimo. assim, eu acho que vai dar... Levinho. Levinho, diretor, você vai compartilhar esse, tá? Se Então, vira. assim, vai depender do indivíduo. Tudo depende do indivíduo, não dá pra gente rotular. Eu que trabalho com humanas, não tem como rotular. Você vai chegar pra mim com uma demanda... Por exemplo, a mulher que não tem libido... Vão chegar várias mulheres com baixa libido no meu consultório. Eu vou tratar igual? Não. A libido tá ligada à autoestima? Diretamente? Depende, porque normalmente a libido ela tá ligada a emocional, psicológico ou hormônio. Hormônio também? Sim. Menopausa baixa a libido? Também. Depois que você tem bebê, algumas mulheres perdem a libido. Então depende. Então, assim, pode ser um trauma, várias coisas. Um sexo ruim, às vezes a pessoa ficou traumatizada, baixa a libido. Então, assim, antes a gente fala, eu não tenho libido porque eu tô com problema emocional. Vai lá ver, vai lá fazer o exame de sangue, meu amor. Vamos ver o que tá diferente aí. Entendi. Então, assim, tudo depende. E tudo dá para ser tratado, ou seja, se uma pessoa assistir o nosso podcast e ela identificar, caramba, eu tenho, sei lá, tantos anos que eu não tenho um orgasmo, uma mulher. Se ela te procurar, isso você visualiza que dá para ser tratado, dá para ser construído um tratamento ou um direcionamento? Desde que ela queira. Por exemplo, Josiane, eu não estou conseguindo me lubrificar. Aí a gente vai entender a idade da mulher, como eu te falei, direciona para fazer exames, tem que ver tudo isso, entende? Entendi. Por que eu não tô tendo, né, essa lubrificação? Você vai fazer uma investigação, um processo de investigação. Ela vai no médico, faz exames, tem que fazer, então tudo depende, porque às vezes também tá na cabeça da mulher isso. Eu não tenho orgasmo, mas não transa e também não se toca. Não vai ter, meu amor. É impossível. Como é que eu vou ter? Na força da mente. Não vou ter. Não tem como, entendeu? Não vai, gente. Entende? Então, assim, tem muitas pessoas que vão dizer a palavra bitolada, porque é bitolada mesmo. Quer ter orgasmo como? Olhando pra parede? Entende? Impossível. Entendi. Então depende. Às vezes a pessoa quer ter orgasmo, mas não faz por hoje também. Aí fica difícil. Aí vai estar fazendo sexo, às vezes, com um parceiro, com qualquer pessoa, mas é o que eu te falei, vai estar pensando em outras coisas. Ou não tá legal ali o sexo, ela não vai falar, não vai ter orgasmo. Não vai, cara. Gente, procurem Josi. Procurem. A gente vai deixar o arroba da Josi depois. Josi, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Fala. Peraí, que tem tanta pergunta, mas a gente já tá com tempo. Gente, o tempo passa rápido quando o assunto é bom, né? Quando o assunto é bom, aí o diretor vai esperar. Hoje ele tá à disposição. Deixa eu pensar aqui, deixa eu ver. Não, eu ia fazer uma pergunta que não tá aqui. O que vem aí, preta? O sexo com mais de dois, assim. É ponto de vista pessoal? Não, ponto de vista profissional. Ponto de vista profissional. Porque pessoal eu tenho nojo. Pelo amor de Deus. Eu queria saber como assim. Que consegue, gente? É isso que eu ia perguntar. Profissionalmente falando, as pessoas te procuram nesse sentido, tipo, tô com vontade de fazer, mas tô com vergonha? Não, as pessoas procuram, Josi, eu faço. Eu e meu esposo, nós fazemos. Convida uma outra pessoa? É normal isso? Muito normal, muito. Porém, eu sou quadrada, tá? Não, mas é isso que eu tô te falando. É normal pra eu que sou sexóloga, eu ouço de tudo. Entendi. Isso é incrível porque as pessoas confiam no nosso trabalho. É isso que eu ia perguntar. Cara, são histórias que a gente fala, como? Mas é o que eu te falei, vai depender da crença da pessoa. Porque eu tenho um casal, casados, que têm filhos, e eles frequentam casa de swing. Josi, é certo ou errado? Tem casa de swing aqui na região?
Não faz propaganda, Não. não. Só tô perguntando, só Não, curiosidade. eu acho que próximo é pelo Rio. Entendi. Normalmente Uhum. é Rio. Então, assim, Josi, mas isso é errado? Depende daquilo que você acredita. Não existe certo ou errado. Existe aquilo que você acredita. Se eu Se crescer... tá um combinado ali com os dois. E é o que eu te falei, é aquela crença que você vem construindo desde a infância. E aí, quando você vira uma mulher adulta, você vai fazer suas escolhas. Ah, eu acredito que eu posso colocar mais uma relação. Ok. Eu já atendi pacientes homens revoltados porque a namorada queria que ele transasse com uma outra mulher. E normalmente homem quer. Mas ele chegou no consultório revoltado porque ele era mega contra. Então é questão de valor. Ele era mega contra porque ela queria. Ou não? Não, é porque ele não queria. Ah, ele não queria. Ele não queria transar com outra mulher. Entendi. É só ele e a namorada. Entendi. Mas a Ela queria- namorada queria ver ele transando com outra. Então isso aqui depende. Vai depender do que casal acredita. Não tem uma regra. Entendi. Para a sociedade é assustador. Mas qual sociedade que a gente está falando? Sociedade Uhum. que frequenta ou que não frequenta? Ou Mas a é muito sociedade que mente, né? Porque as pessoas mentem, né? Entende? Então assim, ai, Josi, tem muitos. Camisinha. Infelizmente, até hoje, as pessoas falam de camisinha, ou quando a gente fala de camisinha, existem as mulheres que não... Existem os caras que não gostam ou não têm prazer quando Aham. para colocar camisinha. Existem as mulheres que não se importam em transar sem camisinha. E eu acho importante a gente falar isso no podcast, porque os números relacionados a doenças, né, Exatamente. eles continuam aumentando. Então, parece que quando não fala na televisão, quando não fala em algum lugar, as coisas não existem, mas existem. E até entre casados e tal. Até porque já escutei podcast da mulher falando, eu não exijo que o meu marido... E o assunto era esse, a mulher estava com vírus HIV, e segundo ela relatou lá no podcast, ela não transava, o marido dela passou o vírus para ela, e ela ele não usava camisinha, ele não aceitava porque ele era marido dela. Sim. Como que a gente pode, como que a mulher pode, não sei se também tem um jeito... E hoje a mulher convive com esse vírus e o marido ficou um tempo com ela e depois foi embora. Não é mais marido dela. Mas ela largou ou ele largou? Não sei. Ah. Foi num podcast. Eu vou depois pegar o podcast e eu vou colocar uns links no nosso Sim. para o pessoal ver. E eu fiquei extremamente assustada de como a mulher cede a sua vida. Mas aí, Preta, a gente fala sobre autoestima, posicionamento e comunicação. Por isso que eu falo, não é a mulher. Vai depender de qual mulher. Vai ter mulher que vai falar que é não. Então, se ela cedeu, por que ela cedeu? Será que ela confiava E muito ela no estava falando esposo? disso, da culpa que ela sente hoje. Que bom que ela entendeu que... Não é que é culpa, mas que bom que ela entendeu que ela foi responsável por aquilo. Então, aceitou. ela se coloca num lugar de culpada. Não é culpada, ela aceitou. Mas aí é a confiança que ela tinha no parceiro. Ele foi desonesto? Foi. Mas ele colocava uma arma na cabeça dela e obrigava ela a transar essa camisinha? Pois Provavelmente a não. gente tende a A mulher é mais emocional, lembra? Então vou acreditar, eu sou seu cede, esposo. né? Eu sou seu esposo, só tenho você, Porque a gente transar sem camisinha. ela relatou. E ó, vamos falar rapidamente sobre isso, mas aqui em Volta Redonda tem um índice altíssimo. De pessoas com HIV. Isso. Altíssimo. E a gente não percebe, a gente não sabe. Só quando você tem acesso a uma pessoa ou duas, você começa a entender que, ó, fulano tem, ciclano tem. É. Altíssimo. E assim, eu fico muito assustada, porque quando a gente vai conversar sobre questão de camisinha e tal, as mulheres, e aí eu falo até das meninas mais novas também, né? Todas as mulheres, elas se preocupam mais com a gravidez do que com a AIDS. Exatamente. Eu falo, gente, e a AIDS? aí... Não, mas aí elas falam assim, eu tomo remédio. Como se o problema fosse exclusivo à gravidez. O filho e uma doença. E é pior, gente. Que a doença vai levar pra vida toda. Pois é. Eu acho importante a gente O mencionar filho você vai levar pra vida toda, mas a doença. Aí você fica com imunidade baixa. Não pode fazer um monte de coisa. A gente tem que começar a se posicionar, gente. Mas aí, não é se posicionar, não. Aceitar ou não? Se posicionar no seguinte sentido. Se você não colocar a camisinha, eu não vou transar. A palavra certa é, a gente precisa começar a se escolher.
Porque quando eu me sim. escolho primeiro... Eu não aí, aceito. ponto. Eu não quero. Mas isso é muito difícil. É difícil, mas não é impossível. Uhum. É difícil, muito. Somos solteiras, quarentonas. Peraí, ai. E lindas. Entendeu? Ah, mas tanto tempo... Porque tanto tempo sem transar, chegou esse boy bonitão, nossa, eu gostei dele, inteligente, igual eu gosto, o Josinete, mas ele quer transar sem camisinha. Dependendo de como você tá naquele dia, minha filha. Você vai. Se você não se escolhe, se você tá muito tempo sem transar, não tem autoestima elevada, olha só o rostinho bonito, você vai aceitar. A gente precisa ser um pouco Eu egoísta, conheço né? pessoas que contraíram, né, a AIDS e descobriram no casamento. Transou com um namorado, sem camisinha, casou, ficou casada há alguns anos. E aí, depois de um tempo, ela começou a passar muito mal e foi descobrir que estava com AIDS. Ela não passou pro esposo, mas o esposo separou. Como é que ela ia provar que aquela transa dela foi antes dela casar? Não tinha como. Não tem como. Aham. Porque também tem um... Eu não sei falar muito sobre, mas tem um período que você consegue contrair. É como se fosse uma janela, que ela abre e você passa pro parceiro, coisa do tipo. E ela perdeu o esposo, cara. Entendi. E uma coisa que aconteceu antes dela casar. E ela foi descobrida depois de quase 3 anos. E aí agora, tá com vírus e... eu vi essa mulher, eu fiquei chocado, porque ela... E ela se culpa, não, eu que escolhi isso. E ela tava falando exatamente sobre. Falou, gente, quando vocês precisam fazer as escolhas melhores pra vida de vocês. Foi a questão do BO, sustenta o seu BO. Então assim, putz, fui eu. Fui eu que fiz a escolha, eu que aceitei, meu esposo não me obrigou, eu confiei nele, então eu vou sustentar. Quando eu sustento o meu BO, quando eu entendo que a escolha foi minha, errado ou não, é mais fácil de eu seguir minha vida. Por quê? Quando eu não entendo... Você fica lamentando você fica lamentando, culpando o outro. Sendo que... Você também... Você é adulta. Uma coisa é uma criança... né, que, sei lá, sim. Agora uma mulher adulta... A gente adulta, tem um dia... Não, mas ele fez isso comigo. Exatamente. Mas a gente aceita, né? Ah, tô sofrendo por amor, ele é um cafajeste. Peraí, por que você aceitou? Ai, tô pra tudo, a gente põe a culpa no outro. Ele falou que eu não ia gozar dentro. Tá bom, mas ele gozou. Por que você aceitou? Ele gozou dentro. Então, assim, isso é tendência da gente culpar o outro. Isso não só no sexo, em tudo. Em tudo. É mais fácil. E a mulher tem muito esse lugar. Exatamente. A mulher culpa o outro é a outra. Exatamente. E ela não se coloca naquela continha. Vamos conversar, vamos fazer um outro episódio sobre as responsabilidades das mulheres para com suas próprias vidas. Mas é o que eu te falei. A mulher, eu tenho, não divulgo mais, uma mentoria que ela chamava Primeiro Eu. Mas, Josi, isso é muito autoritário, isso é muito egocentrismo. Não, cara. Primeiro eu me escolho, faço as minhas escolhas, para depois escolher o outro. Porque quando eu me escolho, por mais que eu sei que eu posso perder aquele parceiro porque eu não aceitei transar com ele sem camisinha, eu entendo os porquês de eu não ter aceitado. Porque eu posso engravidar e eu não quero engravidar, porque eu tenho medo de pegar a doença. Ah, você não confia 100% no seu parceiro? Não é questão de não confiar, mas vai que? Não, e é questão também de não confiar. Vai que? Aí você vai correr o risco, mas aí quando eu não me escolho primeiro, eu vou cedendo. E a partir dessas, eu cedo uma vez, outra e outra, na hora que eu vejo, eu tô fazendo o que ele quer. Então, assim, relacionamento, sexo tem que ser parceria. Tem que ser parceria mesmo, não tem como. Porque se acontecer uma coisa do tipo, de você contrair alguma doença, não tem como culpar o outro. Porque você foi parceira, você acreditou. Ah, ele mentiu, ok, mas você aceitou. Então, assim, é parceria. Contrair alguma doença, você aceitou. A não ser casos de abusos. Não, sim, a gente nem entra nesse ponto. Nesse mérito. Minha querida, tá na hora. Ai, foi tão bom, foi tão rápido, né? Mas eu vou deixar aberto o convite para que a gente volte a conversar sobre essas... Eu acho que tem que fazer um episódio sobre nossas escolhas. Sim. Porque a gente tende a culpabilizar as outras pessoas com as consequências das coisas que a gente escolhe. Preta, não transo. Por que eu não transo? Porque você é exigente. Um exemplo. Ah, eu escolhi ser exigente. Um exemplo, tá? Ah, eu escolhi. É isso. Ponto. Não tem como. E assim, eu não acho que se escolher... Não acho. Porque aí você vai aceitar relacionamento meia boca, sexo meia boca. O medo de ficar sozinha. Mas é o que eu te falei. A migalha, ela é algo... Bom, ela não é de todo ruim. Mas pra que você vai comer migalha se você pode comer o banquete? É sobre isso. O sexo é isso. O sexo, ele é confiança, ele é parceria, ele é troca e ele é comunicação.
tem que ter essa comunicação. Mas se eu falar de sexo com o meu esposo, que ele não faz um oral bom, ele briga comigo. Peraí, que relacionamento é esse? É o que eu te falei. Exatamente. Tem que ter essa conversa, até pra melhorar mesmo ali. Pros dois, né? Isso, pra ambas as partes. O homem tem que falar com a mulher e a mulher com o homem. Sim. E tem que ser adulto o suficiente pra entender que aquele papo ali é pra melhorar algo na vida dos dois. Porque assim, casal que faz sexo, eles são mais felizes, eles são mais parceiros, não precisa disso. Sexo traz felicidade. Exatamente. Querida, quer mandar algum recado? Quer falar sobre o seu trabalho um pouquinho pra gente poder estar encerrando? Mas antes disso, quero te agradecer de novo. Portas estão abertas, a gente vai fazer um projeto aí no segundo Com semestre. certeza. E você tá super convidada. Obrigada, tá? Bom, eu só quero falar que sou psicóloga, neuropsicóloga, sexóloga e também tenho um trabalho com mulheres empresárias e empreendedoras, que é a parte de comunicação autêntica e confiante. Então, estar psicóloga me ajuda a isso, a ensinar as mulheres, tanto na parte psicológica, sexual e para quem também é empreendedora, a se posicionar como autoridade, com autenticidade. Se você parar para pensar, se junta tudo, a gente tem aí uma mulher bem posicionada. Sim. Uma mulher bem posicionada, ela se posiciona bem em qualquer área da sua vida. Inclusive no sexo, gente. Exatamente. Então, assim, eu quero que as mulheres aprendam a se escolher primeiro, para depois escolher um parceiro, para a vida ou para o sexo. Sim. Se forem se tocar, toquem também com segurança. Não deixa de conhecer o seu corpo. Como você vai ter prazer se você não se toca? Então, assim, é se tocar, é se respeitar, respeitar os seus limites. Ah, não quero transar sem camisinha. Não transe. Ah, eu vou perder o boy. Perca o boy. Entende? Então é isso. Eu quero te agradecer pelo convite. Isso é maravilhoso. Sou muito grata a Deus por ter te conhecido, essa mulher metida, igual a mim. Não parece, eu sou um doce, meu amor. Moramos próximos. Menina, e como é que a gente se conheceu? Eu gosto de falar como eu conheci as pessoas. A gente tava no almoço, né, com um grupo de mulheres lá em Penedo. E Josi falou, você é irmã da Tati? Eu falei, você conhece a minha irmã? Uhum. Eu falei, ixi, como que você não me conhece? Eu não conheço a Tati. Mas foi um prazer. O prazer foi e meu. E a gente vai estar continuando e é muito levar bom. essas mulheres da nossa região. É muito bom, Preta, a gente se unir com mulheres assim, claro. Com essa visão. Mulheres que não se diminuem. É claro, se for preciso diminuir para alguma coisa, para aprender algo com alguém, tá tudo bem, porque hoje eu tô aqui, mas acima de mim tem alguém que a gente vai segurar a mão da pessoa e sempre vai ter alguém abaixo da gente. Claro. Então, assim, eu desejo muito sucesso. E eu quero voltar outras vezes aqui pra gente botar. Segundo semestre, meu amor. Aguarde. Gente, obrigada mais uma vez. Até o próximo podcast. Eu acho que esse episódio que encerra a primeira temporada, eu não sei. Eu tenho que ver na programação, tá? Porque eu vou gravando e aí eu vou colocando. Obrigada mais uma vez. Até a próxima, Josi. Obrigada, diretor. Obrigada. Beijo grande e tchau. Tchau.